Jesus é o nosso Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia para os irmãos que estão aqui. Bom dia para os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Louvado seja o Senhor pela palavra. Que hoje, irmãos, o Senhor possa falar com cada um de nós. Que Ele possa falar a sua vontade. Que nós tenhamos um coração para ouvir e praticar. Assim como o Marinho orou, que nós possamos praticar a palavra. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o título da mensagem é o destinatário, Timóteo, a segunda parte. Então, como o título diz, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o destinatário da epístola que Paulo escreveu a Timóteo, que é o próprio, né, Timóteo. Mas isso, irmãos, para nós, essa palavra tem que ter uma aplicação na nossa vida, certo? Não é nós conhecemos quem é Timóteo, ou quem foi Timóteo, ou quem foi Paulo, mas essa palavra, irmãos, é uma palavra de encorajamento, de aperfeiçoamento, é uma palavra de direção para nós hoje como a igreja. Nós sabemos, irmãos, que a palavra ela tem dois aspectos, né? O aspecto fundamental e a palavra profética. O tema dessa série do Alimento Diário é igreja, coluna e base da verdade. Então, pegando essa palavra, né, coluna e base da verdade, nós temos ali a aplicação da palavra em duas partes. Nós temos a palavra fundamental, irmãos, que é a nossa base, que é aquilo sobre o qual nós estamos fundamentados. São as verdades básicas, irmãos. Salvação, invocar o nome do Senhor, reunir, a transformação, e todas essas verdades, irmãos, que estão ali, são os fundamentais, é a palavra do Senhor, pelo qual nós estamos firmados, a igreja. Essa é a palavra fundamental, é a base. E nós precisamos, irmãos, assim como um bom edifício, como uma boa construção, ter uma base bem sólida, bem firmada e fundamentada na Bíblia e na palavra de Deus. Para se construir um prédio como esse, irmãos, ou como a gente vê por aí, antes de erguer as paredes, é feito um trabalho de fundamento. Vai lá, faz aquela, chama batistaca, né? E fura, e enche de concreto, e faz uma base bem sólida, para depois começar a aparecer as paredes. Nós, irmãos, precisamos da palavra sólida, fundamental para nós, básica. Nós vamos estar firmados. Porque, irmãos, já pensou você começar a construir a parede em cima da terra? Não sei se tem algum irmão que é construtor aqui, ou trabalha com isso, engenheiro. Se você colocar, né, Paulão? Se você fizer uma parede em cima da terra, ela vai cair, irmãos. Ela vai cair. Precisa fazer o alicerce antes, né? Mas, irmãos, se você passa na rua e só tem um alicerce, você vê alguma expressão, irmãos? Consegue imaginar ali que vai ter ali alguma coisa, né? Você não vê. Um especialista até passa, você olha, imagina ali que ali vai ser o banheiro, vai ser a sala. Mas começa a ter expressão, irmãos, quando se levanta. Essa, irmãos, é a palavra profética, é a coluna. É o falar do Senhor atual. É a expressão do Senhor atualmente. É o que o Senhor está falando. É a igreja expressando o Senhor nessa era. Então nós precisamos, irmãos, da base e da coluna. E a palavra profética, irmãos, é justamente isso, é o falar do Senhor hoje. Nós precisamos estar atentos à palavra profética, porque é a vontade do Senhor sendo falada online para nós, na hora. É o que o Senhor está falando hoje, através da boca dos apóstolos, através da boca dos profetas, irmãos. E nós, então, estamos atentos a esse falar do Senhor. Não podemos desprezar, irmãos, nem a palavra fundamental e nem a palavra profética. E hoje nós precisamos da palavra profética para avançar, irmãos. O Senhor fala a palavra profética para a igreja avançar, para a igreja se mover. Senhor Jesus. E como, irmãos, a palavra profética ela age? Através do quê, irmãos? Através do Espírito. E através da igreja. Nós somos as ferramentas do Senhor. Mas o operar de Deus é através do Espírito. Certo, irmãos? O Senhor age pelo Espírito. O Espírito do Senhor está em nós, está agindo em nós.
Essa é uma lição, irmãos, importante que nós precisamos aprender, que é depender do Senhor e depender do Espírito. Isso introduz, então, irmãos, a nossa mensagem propriamente dita de hoje, que é sobre Timóteo. E não tem como nós falarmos de Timóteo sem falar de Paulo, certo? Sem Paulo não tem Timóteo. Para ver Timóteo precisa de Paulo, irmãos. Precisa de alguém preocupado, precisa de alguém com encargo, precisa de alguém que gere outra pessoa, precisa de alguém que passe o encargo, que aperfeiçoe outros. Então nós vamos começar falando sobre Paulo. Paulo, irmãos, assim como Abraão, igual o Marinho falou, a hora que o Marinho falou, eu lembrei. Abraão, ele não nasceu pai da fé, né, irmãos? Paulo, irmãos, ele não começou sendo Paulo, o apóstolo. Ele era Saulo. Ele era o grande perseguidor da igreja. E tinha muita força natural. Ele era muito instruído, é verdade, irmão, muito instruído. Possivelmente alguém muito eloquente. Tinha conhecimento bíblico, principalmente do Antigo Testamento. E ele se converteu dessa maneira, irmãos. Ele começou a transformação quando ele se converteu, mas ele não se converteu transformado. Quem é que se converteu transformado, irmãos? Não, nós estamos num processo. Paulo também teve esse processo. E quando ele se converteu, irmãos, ele, com toda a sua força, o que ele saiu fazendo? Ele saiu pregando o evangelho. Mas, de acordo com os relatos de Atos, irmãos, ele causava briga, discussão. Era briguento, justamente, era briguento. Porque ele tinha muita força. Ele teve que sair fugido de alguns lugares, irmãos. E o Senhor, o Espírito não ia permitir isso. Então vamos ler Atos 11. Vamos abrir em Atos 11. Versículo, a partir do 25. Atos 11, 25. Amém? 25 e 26, irmãos. E partiu. Vamos ver? Amém. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Que Saulo também teve alguém que cuidou dele. Teve alguém que se preocupou com ele e aperfeiçoou. Barnabé, irmãos, foi para Tarso procurando Saulo. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E o que eles fizeram em Antioquia, irmãos? E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Irmãos, essa pequena frase aqui tem um significado muito grande, irmãos. Porque Saulo, ele tinha a sua força, ele discutia, ele às vezes maltratava, por amar, não por um motivo torpe, mas por amar o Senhor. Mas mesmo assim, era algo que o Espírito não aprovava. Mas, quando ele reuniu na igreja, ele foi aprender, irmãos, as lições de amar os irmãos, de reunir e suportar uns aos outros, do que é o servir na igreja, do que é o igrejar. Então, Saulo chegou ali, irmãos, com toda a sua força e eloquência, ele teve que se submeter. Na igreja, irmãos, a lição valiosa que nós aprendemos é a submissão. A submissão ao Senhor e a submissão aos irmãos. E Saulo foi ali aprender isso, irmãos. E reuniu, e ofertou, e foi na reunião de oração, e teve o grupo familiar. Ele reuniu, irmãos, um ano inteiro. E o Senhor, então, usou esse ano, irmãos, para aperfeiçoá-lo. Nós, irmãos, precisamos ser aperfeiçoados na vida da igreja. Nós precisamos ser aperfeiçoados na vida da igreja. E nós queremos sair e ir direto para a obra, né, irmãos? Amém? Tem o seu chamamento, o Senhor tem os seus diversos chamamentos, irmãos. Mas aproveite, irmãos, a igreja. Aproveite a vida da igreja. Para ser aperfeiçoado junto com os irmãos, para aprender a servir junto com os irmãos, para aprender a ser submisso aos irmãos responsáveis,
aos irmãos que estão na sua frente, para não ser um sozinho, né? O corpo, a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Não tem um membro sozinho. Nós somos do corpo. Então, irmãos, em Atos capítulo 13, continua, a partir do versículo 1. Vamos ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Irmãos, aqui entre os 5 irmãos, Saulo é citado por último. Nós sabemos que isso na Bíblia mostra a ordem que estava acontecendo em Antioquia. Dentre 5 irmãos, Saulo era o último. O Senhor estava ensinando para ele, irmãos. O Senhor estava aperfeiçoando. Nós precisamos, irmãos, desse aperfeiçoar. Isso, irmãos, nos guarda. Isso nos edifica. Isso nos faz crescer em vida. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. O que eles estavam fazendo, irmãos, antes do Espírito separar? Servindo ao Senhor e jejuando. Irmãos, nós queremos que o Espírito Santo haja, porque o Espírito Santo tem espaço, nós precisamos dar espaço para o Espírito agir em nós, para o Espírito nos transformar. Nós vamos servir, orar, jejuar, nós vamos então viver, eles estavam tendo um viver normal da igreja, irmãos. O Espírito, irmãos, não vai agir se nós tivermos uma vida anormal, ou não estar de acordo com os princípios da palavra, ou estarmos fora da comunhão. O Espírito não age, o Espírito age na comunhão. E ali, irmãos, ali existia, então, a igreja edificada, os irmãos orando, os irmãos servindo, isso deu abertura e espaço para o Espírito falar: separa agora Barnabé e Saulo para a obra. Senhor Jesus. E no versículo 4, irmãos: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem envia, irmãos? Quem envia? O Espírito. O Espírito Santo é quem envia. Nós temos comunhão com os irmãos e através da comunhão com os irmãos, através da comunhão da liderança, o Espírito os enviou. Senhor Jesus. Então começa, irmãos, aqui, propriamente dito, a experiência de Paulo de depender do Espírito. Por que nós falamos tanto de Paulo, irmãos? E Paulo é um grande exemplo para nós. Primeiro, Paulo fala: sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo, e Cristo é o nosso grande exemplo, o nosso grande modelo, é o Senhor, irmãos. Mas Paulo, irmãos, nós nos identificamos com Paulo, porque Paulo, dos apóstolos ali daquela era, foi o primeiro que não andou fisicamente com o Senhor, assim como nós. E Paulo teve que aprender a lição de depender do Espírito, de ouvir o Espírito, de ouvir a sua unção, de onde ele ia, para onde ele não ia, ele precisava do Espírito. Nós, irmãos, Pedro, por exemplo, ele teve as duas experiências. Ele andou com o Senhor, então o Senhor falava: vai Pedro, faz isso Pedro, aqui, face a face. E também teve a experiência do Espírito. Paulo, irmãos, ele teve a experiência do Espírito, de depender do Espírito. Nós, irmãos, precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada que venha por nós mesmos. E tem, irmãos, um versículo da Bíblia que eu particularmente gosto muito, que é Atos capítulo 16. E ali nós temos, Timóteo se junta aqui à história, né, irmãos? 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Timóteo se junta a Paulo aqui, irmãos, e Timóteo começa a observar de perto a conduta de Paulo, o que Paulo fazia, como ele se portava na obra, como ele se portava com os irmãos da igreja.
E Paulo aqui sai para a viagem missionária. Aí no versículo 6, irmãos, começa uma experiência que, como eu disse, eu gosto muito e deve ter impactado o jovem Timóteo. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que os irmãos acham desses dois versículos aqui, irmão? Paradoxal, irmãos. O que eles estavam indo fazer, irmãos? Na Ásia? Pregar a palavra, certo? O Espírito permitiu, irmãos? Não. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Não que porque a palavra não foi permitida, mas pelo agir do Espírito aqui, irmãos. Às vezes a gente acha, irmãos, que pelo motivo certo nós vamos estar certos, né? Mas se o Espírito, irmãos, não falar, não abençoar, não beijar, não enviar, nós vamos estar contra a vontade de Deus. Se Paulo tivesse insistido, irmãos, e fosse para a Ásia pregar a palavra de Deus, ele estava pregando a palavra? Estaria pregando a palavra, irmãos? Estaria de acordo com a vontade de Deus? Não. Porque o Espírito não permitiu que eles fossem para a Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Senhor tinha outros planos. Nós precisamos estar de acordo com os planos do Senhor, irmãos. Não com os nossos planos. Não com a nossa vontade. Nós não podemos basear, irmãos, a obra ou qualquer serviço, qualquer coisa na igreja de acordo com a minha vontade. Não, a minha vontade tem que estar sujeita à vontade do Senhor. A minha vontade tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. Então, irmãos, a melhor maneira é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Isso, irmãos, vem pelo exercício do Espírito. Invocar o nome do Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com os irmãos, estar debaixo da bênção. Irmãos, e qual foi o resultado? Porque, irmãos, olha só, não permitiu ir ali, não permitiu ir aqui, ficou por isso mesmo? Não, irmãos, o resultado é maravilhoso. À noite, no versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí tem a conversão de Lídia, o começo da igreja em Filipos. Eles foram presos, açoitados, mas cantaram louvores a Deus na prisão, certo, irmãos? Por quê, irmãos? Como que a pessoa toma 39 chibatadas, né? 40 menos uma, que é para não dar uma a mais, não ser injusto. Imagina as costas dele, como é que estava, irmãos? Na prisão. E cantavam louvores a Deus. Isso é o Espírito, irmãos. Esse é o agir. Quando o Espírito abençoa, irmãos, não tem, a situação exterior é outro paradoxo. Como você louva, depois de tomar chibatadas, e você mas o Senhor que me mandou aqui. O Senhor me mandou aqui. Irmãos, mas eles não questionavam isso. Eles louvavam o Senhor. E isso, irmãos, dava mais caminho para o Espírito agir. Aí o carcereiro foi salvo e toda a sua casa. E Timóteo vendo tudo isso, presenciando. E Paulo, então, teve várias experiências que está no alimento diário, mas a gente não vai detalhar todas elas, né? Mas Timóteo teve, então, essa experiência de ver todo o agir do Espírito através do viver de Paulo. Então, irmãos, como o Senhor, quando chamou os discípulos, o Senhor chamou os discípulos, colocou eles numa sala de aula, irmãos, e começou a explicar: pregar o evangelho é isso aqui, vocês vão encontrar pessoas assim, aí vocês devem fazer isso. Não, irmãos, a grande escola era o campo, né? Era onde eles iam. O Senhor ia. Paulo usou o mesmo princípio, irmãos, que é um princípio de Deus, que é aprender na prática. Porque às vezes a gente tem um conceito, irmãos, de se preparar
para ir, né? Se preparar e depois servir. Não estou dizendo que você não deve se preparar, irmãos. Mas na igreja, irmãos, tudo acontece ao mesmo tempo. Nós somos salvos, já começamos a transformação. O Senhor permite que nós façamos e falamos coisas que às vezes ainda a gente não está 100% aperfeiçoado, porque o Senhor está nos aperfeiçoando. Nós estamos sendo transformados e é um processo até a volta do Senhor ou até a nossa partida. Mas, irmãos, nós precisamos permitir que esse processo aconteça. Essa transformação ocorra em nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, por causa dessa convivência, Paulo e Timóteo desenvolveram uma cumplicidade, né? Então, Paulo, ele foi preso e teve lugares que ele não podia ir. Não podia estar fisicamente. Aí o que ele fazia, irmãos? Deixou Timóteo aqui. Enviou Timóteo. Timóteo vai falar as palavras como se fosse eu falando. Porque, irmãos, ele tinha confiança. E a cumplicidade de que eles eram um na obra. Não existia o ciúme da parte de Paulo em fazer isso, irmãos. Ele sabia que era o Espírito que estava agindo. Nós, irmãos, precisamos também cuidar dos nossos jovens, né? Eu não citei, mas os irmãos sabem, Timóteo era um jovem, que provavelmente se converteu ali com 15 anos e com 18 foi deixado para falar com presbíteros da igreja e tratar com algumas questões, com 18 anos. Mas Paulo confiava nele. Irmãos, nós precisamos também abraçar os nossos jovens, né? Incluí-los, né? Aperfeiçoar, cuidar. É nossa responsabilidade, né, também. Preparar outros para servir na obra, para servir a igreja. E como jovens, irmãos, os jovens também têm que estar dispostos e abraçar essa causa. Eu quero servir o Senhor e eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero aproveitar a experiência dos irmãos. Isso, irmãos, então, se torna... essa cumplicidade se torna algo que o Espírito pode trabalhar, onde o Espírito pode agir. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos a relação entre Timóteo e Paulo. A relação de pai e filho. Relação de cumplicidade. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Vamos ler todos juntos o versículo 5, irmãos. Amém. Paulo escreveu para Timóteo com um objetivo, irmãos. Éfeso estava passando por alguns problemas. E ali, irmãos, existia aqueles que se ocupavam com fábulas, com genealogias, promoviam discussões e não promoviam o serviço a Deus. Mas Paulo, irmãos, não escrevia para Timóteo com o intuito de admoestá-los com severidade ou para que eles fossem excomungados ou alguma coisa desse tipo. Paulo visa admoestá-los com amor. Tudo, irmãos, que nós fazemos é visar o amor. Paulo ensinou Timóteo esse caminho, irmãos, o caminho do amor. E esse amor, irmãos, procede de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, esses princípios aqui, irmãos, que devem chamar a nossa atenção na igreja, na obra,
onde nós estivermos. Esse aqui, irmãos, quando Paulo rogou para Timóteo, existia ali em Éfeso pessoas ensinando, de acordo com o versículo 3, outra doutrina. Depois, em 2 Timóteo, Paulo fala que existiam pessoas que tinham coceira nos ouvidos. Paulo chega a citar nome de pessoas que causaram males para ele. Porque, irmãos, essa coceira nos ouvidos e essa outra doutrina é um alerta para nós. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem ali e tem aquela questão do nosso objetivo, né, da intenção, da boa intenção. Mas isso, irmãos, promove discussões, não promove o serviço de Deus, e isso nos afasta da comunhão. Então, irmãos, aquelas pessoas, as pessoas aqui que Paulo cita por nome, que causou males, que se afastaram da fé. Porque, irmãos, não cuidaram do coração, da consciência e da fé. Nós vamos cuidar do nosso coração, irmãos. Ter um coração puro. Porque, irmãos, às vezes na igreja, na obra, vem sentimentos que tentam manchar o nosso coração. Sentimentos contra a liderança, sentimentos contra o mover atual do Senhor. Irmãos, não alimente isso. Mantenha o seu coração puro. Seja simples. Nós devemos ser simples, irmão. Quanto mais simples nós formos, mais o Senhor pode nos usar. Mais o Senhor tem caminho em nós. Quando nós olhamos para os líderes da igreja, irmãos, o que nós devemos fazer? Orar por eles. Orar por cada um dos irmãos. Colocar nas nossas orações, sustentá-los em oração. Por isso Timóteo, irmãos, era o quê? Um cooperador. O que quer dizer cooperador, irmãos? A palavra diz, é alguém que coopera. Não alguém que atrapalha, alguém que coopera. Nós devemos orar, irmãos, pela liderança da igreja. Nós devemos orar pelos irmãos responsáveis, pelos cooperadores, pelos apóstolos, pelos nossos pais e mães espirituais e guardar o nosso coração puro. O Senhor falou, o que nós falamos? Sim, amém, Senhor. Paulo, irmão, só podia ter essa confiança em Timóteo porque Timóteo era alguém assim. Paulo falava, Timóteo falava, sim, Paulo, amém. Vamos para a obra, vamos fazer isso. Vamos para cá, vamos, amém. Isso, irmãos, é uma bênção. Você fazer isso, guarda, irmãos, te guarda de uma maneira. Isso eu digo por experiência, irmãos. O Senhor falou, você falar amém. Os irmãos falaram, você falar amém. Isso, irmãos, dá um espaço para que o Senhor atue, irmãos, na igreja, na cidade que você está, na região que você está, no serviço que você está, irmãos. Senhor Jesus, consciência boa, guardar nossa mente, não escutar qualquer conversa, irmãos. Guarda a sua mente. Guarda a sua mente até de algumas coisas que estão no meio do cristianismo. Guarda a sua mente. Nós precisamos ter uma mente boa. E a fé sem hipocrisia, né? O Pedro falou, né? Ser aquilo que você é. Seja fiel àquilo que o Senhor te deu, irmãos. Exercite a sua fé. Exercite aquilo que o Senhor deu para você. E todas essas experiências, irmãos, que o Senhor tem dado para nós é para nos aperfeiçoar. É para nos guardar. É para nos fazer vencedores. Por isso nós estamos aqui, irmãos, para ser vencedores. Aí Paulo fala, irmãos, em 2 Timóteo 4, já no final da sua vida, irmãos. E aqui nós temos uma lição importante. Podemos considerar a lição máxima, o final de Paulo. 4, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler juntos esse. E o tempo, combati, amém.
e não somente a mim, mas a também todos quantos amam a sua vinda. Amém. Senhor Jesus. Aqui no versículo 6, irmão, Paulo fala: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, ou seja, sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Uma lição importante, irmãos. Paulo não via a situação exterior. E ali ele estava preso. E já não era como a primeira prisão, onde ele teve algumas regalias, irmão, onde ele pôde receber. Ali era uma prisão real. Ele estava cerceado dos seus direitos. E ele estava sendo oferecido e sofrendo já. Mas ele deixou, irmãos, a obra por conta disso. Ele deixou de cuidar de Timóteo ou dos irmãos que estavam sob o cuidado dele, as igrejas que estavam sob o seu cuidado. Não. Paulo era alguém, irmãos, absoluto pela obra. Absoluto pela igreja. Porque ele fala, irmãos, nas suas epístolas: sobre mim pesa essa responsabilidade. Sobre mim pesa todas as igrejas. Nós, irmãos, precisamos desse exemplo e tomar essa lição, irmãos, ser absolutos pela obra e pela igreja. Se o Senhor ama, nós amamos, irmãos. Se o Senhor é um, nós somos um. Ser absoluto. E Paulo, irmãos, era alguém também intrépido. A intrepidez, irmãos, nós precisamos ser intrépidos na palavra também. E, assim como Paulo falou, a coroa da justiça estava guardada para ele, certo? A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Mas só para ele, irmãos? Só para Paulo? Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, tem uma lição importante, nós precisamos destacar uma, é amar a vinda do Senhor. Quando nós amamos a vinda do Senhor, irmãos, todas essas outras coisas que nós falamos, elas têm que acontecer. Nós devemos buscá-las, porque nós amamos a volta do nosso Senhor. Então eu tenho que ter um viver absoluto, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que me submeter, eu tenho que viver a vida da igreja, eu tenho que ser aperfeiçoado e aperfeiçoar outros, porque eu amo a vinda do Senhor. E quem ama a vinda do Senhor, irmão, não só espera passivamente, mas espera e apressa. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que nós possamos ser impactados com essa palavra, que nós possamos ter um viver que agrade ao Senhor, um viver de comunhão com os irmãos. Se abra ao Senhor, irmãos. Permita ser aperfeiçoado. Permita que o Senhor te transforme. E você vai ter, na prática, na sua vida, você vai ver o Senhor te usando. E a bênção que isso é, irmãos. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Vamos cantar um hino, irmãos? S69. Jesus é o Senhor.